Aí galera, vamos para mais um vídeo de questões comentadas. Essa é a prova da EBSER 2019. A gente vai comentar a questão 38 até a 42, tá? No vídeo anterior aí a gente comentou mais outras 5 questões anteriores. Dá uma olhada lá, beleza? Qualquer dúvida, coloque nos seus comentários. Primeiro, a questão de número 38, ele fala o seguinte: sobre a musculatura respiratória, podemos afirmar, primeiro, a força dos músculos respiratórios ele depende da relação comprimento-tensão, força-velocidade, força-frequência, integridade contrátil, sendo que o comprimento do músculo e sua força contrátil depende do volume pulmonar e de sua posição para a contração. Então essa questão aqui, ela é correta, certa. Então todos esses fatores aqui, eles vão interferir na capacidade do músculo, não só do músculo respiratório, né, mas dos músculos em geral, gerarem força, né, comprimento, tensão, força, velocidade, força, frequência, integridade contrátil. Em relação à musculatura respiratória, a alteração do volume pulmonar e da posição interferem também na contração, né? Um volume pulmonar maior ou um volume pulmonar menor também pode interferir na contração. É o que a gente vê, por exemplo, numa situação, né, em ventilação mecânica de alto PIP, né, a chamada PIP extrínseca, né? Esse alto PIP ele gera uma retificação do diafragma, né? E essa retificação do diafragma altera toda a capacidade contrátil do diafragma, diminuindo tanto resistência quanto força desse músculo, tá? Então essa afirmativa ela é verdadeira. A PI máxima gerada na boca ela é obtida durante o esforço máximo contra a via aérea aberta. Tá aqui o erro, tá? O resto do enunciado está correto. Tanto quando eu estou avaliando a PI máxima quanto a PE máxima, tá? Eu avalio com via aérea ocluída e não com via aérea aberta. Então, a afirmativa 2 está errada. A PE máxima é medida a partir da posição de uma inspiração máxima, quando o volume de gás contido nos pulmões está no nível da capacidade pulmonar total. Lembra, capacidade pulmonar total é o volume de reserva expiratório mais o volume residual mais o volume de reserva inspiratório mais o volume corrente. Né? Então, a capacidade pulmonar total é a soma de 4 volumes. Tá? Para a gente também relembrar aqui, a gente tem 4 volumes e 4 capacidades. E as capacidades são somatório de volumes. Né? Eu pego 2 ou mais volumes, tá? 2 ou mais volumes, e eu tenho a capacidade. No caso da capacidade pulmonar total, eu tenho o somatório dos 4 volumes. Tá? Então, a afirmativa 3 ela está correta. A força muscular respiratória sofre influência de vários fatores, como sexo, idade, peso, altura e tabagismo, também está correta. Então, a primeira certa, a segunda errada, a terceira certa e a quarta certa. A resposta certa é a letra E. A 1, a 3 e a 4 estão corretas. Então, letra E. A questão de número 39. A questão de número 39 é VOF, também sobre cintura escapular, né, sobre membros superiores e a sua participação na questão respiratória. Então a primeira afirmativa diz o seguinte, que alguns músculos como trapézio, deltoide, escaleno e intercostais, que participam no posicionamento dos braços, aí está o problema, né? Intercostais, ele não participa do posicionamento dos braços. Trapézio, deltoide, escaleno, tudo bem, mas intercostais não, né? Então vamos relembrar aqui também um pouquinho, ó, os intercostais. Eu tenho os intercostais internos e os intercostais externos.
Ambos participam como musculatura acessória durante o processo de ventilação, né? Sendo que o intercostal interno ele participa na expiração e o intercostal externo ele participa na inspiração forçada, tá? Então, na expiração forçada e na inspiração forçada, os intercostais internos e externos eles são considerados músculos acessórios da respiração. Beleza? Então, essa afirmativa primeira aqui é falsa. Estudos mostram que a simples elevação dos braços resultou em um aumento, não sei o que ele quis dizer aqui, oxigênio e da ventilação pulmonar. Então, não sei o que é, interrogação. E aí vai sempre uma dica que eu sempre coloco nessas questões. Quem me acompanha nos meus vídeos, quem está fazendo o meu cursinho preparatório sabe disso. Não brigar com a questão. Eu não sei o que é, está errado isso daqui, já vou entrar com um pedido de anulação da questão, não sei o que é esse COI, nem imagino o que é também, está errado, erro de impressão, e aí começa a ficar nervoso e não responde a questão. Continua, não briga com a questão, se for o caso de entrar com recurso, a gente entra depois, tá? Mas no momento que está fazendo a prova, bota uma interrogaçãozinha, depois você volta nela e tenta entender o que está acontecendo, tá? Outros músculos importantes na respiração são chamados acessórios, né, que eu já dei um exemplo lá, da inspiração, que estão inativos durante a respiração tranquila, mas assumem uma função respiratória em circunstâncias extenuantes. É justamente a função da musculatura acessória. Então, esse daqui é verdadeiro. A elevação dos braços altera o recrutamento muscular ventilatório e postural, alterando a mecânica da caixa torácica e do compartimento abdominal. Também verdadeiro. Inclusive, a gente utiliza alguns padrões respiratórios associando com a movimentação de membros superiores. Então, a resposta da 39 é letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. A questão de número 40. A questão de número 40 fala sobre a relação ventilação-perfusão. E ele pede a afirmativa incorreta. Tá? Só vou apagar aqui um pouquinho. Apagar um espaço aqui, senão a gente não consegue, porque tem algumas coisas importantes para falar. Então, um espaço aqui, vamos voltar lá para a canetinha. Em relação à ventilação-perfusão, assinale a alternativa incorreta. Em posição ortostática, a relação ventilação-perfusão é maior nos ápices pulmonares, onde há maior ventilação e menor perfusão. Já nas bases, essa relação ela é menor, pois há mais sangue e menos ar. Então, vamos já falar sobre essas zonas de diferente relação entre a ventilação e a perfusão, que é as chamadas zonas de West. Tá? As zonas de West. Você tem a primeira zona, que é a zona 1, onde você tem, que é o ápice do pulmão, né? Então, o ápice do pulmão. Na zona 1, você tem uma alta ventilação. Então, você tem uns alvéolos mais cheios de ar. Esse aumento da pressão alveolar, ela faz uma pressão em cima do capilar, né, diminuindo a pressão das arteríolas, o que gera uma baixa perfusão. Tá? Então, no ápice eu tenho uma alta ventilação e uma baixa perfusão. A zona 2, que é a zona intermediária, eu tenho tanto uma ventilação quanto uma perfusão iguais. Tá? Então, não existe uma diferença de pressão ao ponto de gerar alteração na relação ventilação-perfusão. Então, eu tenho uma ventilação igual a uma perfusão. E na zona 3 de West,
que é justamente a base do pulmão, como eu tenho a ação da gravidade incidindo sobre a questão circulatória, eu tenho uma pressão maior nas arteríolas, né? Então eu tenho o contrário do ápice, eu tenho uma baixa ventilação, então a pressão aumentada das arteríolas, ela pressiona os alvéolos, diminuindo, né, a sua capacidade de insuflar, então tem uma baixa ventilação com uma alta perfusão, tá? É justamente isso que a questão está querendo saber, né? Em posição ortostática, a relação ventilação-perfusão ela é maior nos ápices pulmonares, onde há maior ventilação e menor perfusão. Já nas bases, essa relação é menor, pois há mais sangue e menos ar. Tá? Então, essa questão aqui ela está certa. Como ela que é incorreta, a C é o contrário dessa. Ele fala que a relação posição ortostática, a ventilação-perfusão é menor nos ápices, onde há menor ventilação, não é isso, né? Há maior ventilação e maior perfusão, ao contrário, menor perfusão. Já nas bases, essa relação é maior, pois há menos sangue e mais ar. Então, a incorreta é a letra C. Tá? Com relação aos outros itens, letra B, a posição corporal influencia muito nas trocas gasosas, certo? Quando o indivíduo é colocado em posição de Trendelenburg, ocorre inversão na relação ventilação-perfusão, tomando como posição inicial a ortostática, correto? E a perfusão encontra-se reduzida nos ápices devido à força gravitacional. Correto também. Né? Então, a incorreta, no caso aqui, seria a letra C. Então, questão de número 41. Questão de número 41, mais uma de correta, né? São 4 afirmativas. A primeira, a técnica do método de reeducação tóraco-abdominal consiste em um manuseio dinâmico sobre o tronco, visando restabelecer a respiração abdominal. Correto. A tapotagem ela deve ser evitada em indivíduos com osteoporose, presença de broncoespasmo e lesões na pele. Correto. E aqui vale uma observação também, ó. Sempre digo isso, tá? E sempre vou dizer. Técnicas, quando você estiver estudando as técnicas da fisioterapia respiratória, você vai ter as técnicas de remoção de secreções, né? As técnicas de remoção de secreções e as técnicas de reexpansão pulmonar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um quadro onde você tem quais as técnicas que você utiliza para o clearance, né? Para remoção de secreções, e qual a técnica que você utiliza para reexpandir áreas pouco ventiladas. E aí, além de dividir isso, você vai colocar justamente o que esse item está dizendo aqui, ó, as contraindicações das diversas técnicas que a gente vai utilizar, tanto para remoção de secreções quanto para reexpansão. No caso, a tapotagem é uma técnica de remoção de secreção, e ela tem as suas contraindicações. Se você usa ou não, se você é contra ou não, não interessa. Né? Nesse momento não interessa. A sua opinião não interessa na questão. Então você tem que responder o que a banca está te pedindo. Né? A questão se você utiliza ou não utiliza não interessa. Tá? Então essa consideração aqui é extremamente importante. Saber quais são as técnicas e qual a contraindicação. Tá? Compressão e descompressão torácica tem como objetivo principal promover a restauração da ventilação alveolar, utilizando-se da variação de pressão pleural e alveolar. Também está correto. Então, isso aqui é uma técnica de reexpansão. Aqui ele está falando, na primeira ele fala da contraindicação, na segunda ele fala da indicação. Ou até assim, não só da indicação, mas também do efeito, né? Qual a justificativa para usar essa técnica, né? O que ela promove, o que ela causa, também é importante você ter conhecimento.
Capacidade reduzida de eliminar secreções é uma indicação de aspiração endotraqueal. Também correto, coloca aí como uma questão também correta. Então, todas as questões estão corretas, a resposta certa é a letra B. A questão 42, ela é sobre os padrões ventilatórios terapêuticos. A primeira afirmativa diz que as variáveis integradas do padrão ventilatório são pressão, volume, fluxo, tempo inspiratório, tempo expiratório e relação inspiração e expiração, ou a RIE, né? Relação inspiração-expiração. Então, a primeira correta. Freno labial é uma manobra ventilatória fundamentada em uma inspiração nasal seguida por uma expiração oral suave com os lábios franzidos, daí o termo freno labial, correta também. O retardo expiratório, ou freno labial, permite a manutenção da integridade dos condutos aéreos pelo deslocamento do ponto de igual pressão, correto. E esse deslocamento do ponto de igual pressão evita o colabamento das vias aéreas, colabamento das vias aéreas, tá? Então essa é o efeito, né, fisiológico, esse é o porquê de usar a técnica de retardo expiratório ou freno labial, também correto. Padrões ventilatórios não são mais utilizados por fisioterapeutas, correto, minto, errada, né? Totalmente errada, ainda e sim devem ser utilizados com evidências bem consistentes em relação aos seus efeitos, né? Muito mais do que algo muito mais complexo daí, tá? Então a resposta certa é a letra E. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3, elas estão corretas. Eu esqueci de fazer um comentário que eu gostaria de voltar em relação à questão da PI máxima e da PE máxima, tá? Tem um espaçozinho aqui, eu vou escrever aqui alguma coisinha aqui que eu acho extremamente importante. A avaliação da PI máxima e da PE máxima, basicamente, quando eu estou querendo avaliar a PI máxima, eu estou muito interessado em avaliar força da musculatura respiratória, né? Força dos músculos da inspiração, né? E quando eu estou avaliando PE máxima também, né? Mas a força dos músculos, a PI máxima, me dá um quantitativo melhor da força dessa musculatura inspiratória. Por quê? Porque o processo de expiração ele é um processo passivo, não ativo, né? Somente quando há entrada da musculatura acessória numa determinada situação que exige, tá? Já a PE máxima, eu estou de olho nela para avaliar a tosse, a eficácia da tosse, a eficiência da tosse, né? A eficácia da tosse. Né? Quando eu quero avaliar a PE máxima, eu estou de olho na eficácia da tosse. E aí tem alguns parâmetros que são extremamente importantes, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, quando eu tenho uma PE máxima, anota isso aí, maior que 60 milímetros de mercúrio, eu posso dizer que esse paciente ele tem uma tosse efetiva, tá? Já valores abaixo de 45, então PE máxima maior que 60, valores abaixo de 45 milímetros de mercúrio, já me dá um risco maior de falência respiratória, tá? Então, já me dá um risco maior de falência respiratória. Esses dados, eles são extremamente importantes, tá? Então, a gente precisa saber isso com carinho, tá? Uma outra coisa, tem um espaçozinho aqui, eu já vou colocar também mais uma outra coisa aqui. O que eu posso avaliar também se a tosse é efetiva ou não é através do PFT, ou seja, pico de fluxo expiratório. Pico de fluxo expiratório.
ou pico de fluxo, mais conhecido como pico de fluxo de tosse, né? Que eu utilizo bastante para avaliar a eficácia da tosse desse indivíduo. Aí eu tenho dois parâmetros aqui extremamente importantes. Primeiro, quando eu tenho um valor menor que 160 litros por minuto, esse valor de pico de fluxo de tosse não garante uma adequada proteção das vias aéreas. Eu tenho uma tosse que a gente pode falar que é uma tosse não efetiva ou uma tosse fraca. Certo? Já quando eu tenho um valor menor que 270 litros por minuto, eu já tenho uma tosse mais efetiva, mas isso já é um indicador importante de realização de manobras fisioterapêuticas, né, de assistência à tosse. Ou seja, já liga o farol vermelho em relação a esse paciente quando eu avalio o pico de fluxo de tosse. E o pico de fluxo de tosse, ele é avaliado por meio de qual aparelho? Quem sabe? O Peak Flow. Tá? Então, o Peak Flow é o aparelho que eu utilizo para avaliar o pico de fluxo expiratório ou o pico de fluxo, saiu o fico aqui, o pico de fluxo de tosse. Tá certo? Então é isso. No próximo vídeo a gente continua falando sobre essa prova de respiratória da EBSER de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, que isso é importante. Curte o canal, compartilha nas suas redes sociais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso curso preparatório online para concurso, visita o nosso Instagram, é Paulo Brito, Brito com 2 T's, tá? .físio, paulobrito.físio. Lá tem um cadastro, você se cadastra e recebe maiores informações sobre o preparatório. Tá certo? A turma está aberta, a gente está com uma turma funcionando, né? Você pode entrar e sair a qualquer momento. Tá certo? Quem tiver alguma dúvida também, quiser fazer algum comentário, não concordou com alguma coisa que eu coloquei aqui, deixa os seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.